Um bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo. Falar de Copa do Brasil, que ontem teve um jogaço no Maracanã e o Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Com um gol de Rodrigo Caio aos 40 minutos do segundo tempo, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 e avançou na competição dentro do Maracanã, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo na Arena Corinthians também foi 1-0 para o time carioca, que confirmou a sua classificação, mas com um futebol muito melhor do que o visto antes do Corinthians diante do Maracanã. Muito melhor, inclusive, do que foi o 1-0 na Arena Corinthians, né? Os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil ainda dependem do sorteio da Confederação Brasileira de Futebol. O Corinthians, campeão paulista, conheceu na quarta-feira sua primeira eliminação na temporada, mas segue vivo no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Em jogo eletrizante no Maracanã, o Flamengo quase abriu o placar com apenas 6 minutos. Manuel vacilou e a bola ficou com o Gabriel, que sairia cara a cara com Cássio, mas tentou driblar Danilo Avelar e acabou deixando a bola nas mãos. Daí pra frente só deu o Corinthians, né? Mais tarde, com 15 minutos, Cleison pegou na esquerda, carregou pelo meio e bateu bonito, mas mandou pra fora com a primeira grande chance do Corinthians no jogo. As duas grandes chances do Corinthians saíram em finalizações de fora da grande área. Primeiro com Sornosa, em cobrança de falta pela esquerda, a bola pegou muita curva e exigiu grande defesa do goleiro Diego Alves aos 33. Depois, com 35, foi a vez de Ralf arriscar a finalização de longe, mas a bola bateu no travessão e quicou praticamente em cima da linha. O Flamengo só respondeu aos 43 minutos, né, já na reta final do primeiro tempo, com o Diego, que acertou um cruzamento para o Everton Ribeiro, aparecendo no segundo pau, ganhou de Cleison pelo alto e testou firme, mas o Cássio fez uma ótima defesa. Precisando do resultado, o Corinthians voltou com uma postura ainda mais ofensiva para o segundo tempo. Carille soltou os jogadores do meio campo e a estratégia quase deu certo, né, no segundo tempo. Aos 9 minutos, uma bela trama no campo de ataque, Jadson deixou com o Michel Macedo, que mandou para Wagner Love, finalizou bonito, mas o Diego Alves acabou espalmando. Empurrado pela sua torcida, o Flamengo tentou responder com Bruno Henrique. Everton Ribeiro cruzou para a grande área e Bruno Henrique subiu bonito para testar, mas a bola bateu na trave e saiu pela linha de fundo. Carille foi pro tudo ou nada, quando tirou o Sornosa para colocar o Gustavo e depois Bocelli no lugar do Júnior Urso. O Corinthians precisava do gol e acabou se expondo, né? E por isso o Flamengo começou a se atrever um pouco mais a partir dos 30 minutos. O Vitinho cruzou uma bola para a área, Everton Ribeiro cabeceou e o Rodrigo Caio finalizou de perna direita. Só que o árbitro no início do lance já deu falta do zagueiro flamenguista, né? E o Corinthians chegou com perigo novamente aos 34 minutos com a finalização firme do Michel Macedo, que substituiu o Fagner ontem. No final do jogo, aos 40 minutos, Rodrigo Caio finalmente marcou o gol da vitória do Flamengo. Everton Ribeiro cruzou para a grande área, a marcação do Corinthians parou e Rodrigo Caio, em cima da linha da pequena área, só mandou para o fundo das redes. O assistente marcou impedimento, mas o VAR acabou validando, né, o lance na revisão. E aí saiu o 1-0 do Corinthians. No próximo sábado, o Corinthians viaja para Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, às 18 horas pela 8ª rodada do Brasileirão. Flamengo tem clássico com o Fluminense novamente no Maracanã, às 18 horas do próximo domingo. Resumo da ópera, né, é que foi uma grande partida ontem entre Corinthians e Flamengo, com o Corinthians adotando uma postura bem diferente do que vinha adotando por aqui, ou seja, está aparecendo o futebol do Corinthians. Ontem não foi suficiente para conseguir a classificação, mas já mudou a postura do time, o que deixa no seu torcedor uma expectativa de uma boa campanha aí nos campeonatos em que vem disputando o Campeonato Brasileiro e agora a Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana o Corinthians vai ter ainda pela segunda fase o Montevideo Wanderers, né, um jogo primeiro em casa e depois fora de casa, para tentar classificar-se às oitavas de final. E no Brasileirão o Corinthians tem um jogo a menos, está hoje na 8ª colocação, mas vencendo, né, uma partida pode chegar ali no G4 entre os 4 primeiros colocados, né? E vencendo a partida que falta contra o Goiás, pode se aproximar bem do líder do Campeonato Brasileiro, que hoje é o Palmeiras. Já o Flamengo segue vivo na competição, na Copa do Brasil, que vai ter times fortes aí na próxima fase. Palmeiras, Internacional, Grêmio, o Flamengo que se classificou ontem, né? São a expectativa de que tenham bons jogos nas quartas de final da Copa do Brasil. Falando da segunda divisão, Tchau Prado, o Bragantino assumiu a liderança provisória da Série B do Brasileirão ao derrotar o São Bento por 2-0, atuando grande parte do duelo com um jogador a menos. A partida foi realizada na noite de ontem no estádio Abichedid pela 7ª rodada. Os gols foram marcados por Wesley e Ítalo, né?
Lembrando que o Bragantino está com a parceria com o Red Bull Brasil, né? Então a parceria tem dado certo. O Bragantino, nesse começo de campeonato, está aí na ponta da tabela, venceu ontem por 2-0, é o líder nesse momento do Campeonato Brasileiro da segunda divisão com 16 pontos, o Botafogo de Ribeirão Preto é o segundo com 15, o Londrina do Paraná é o terceiro com 13 e o quarto é a Ponte Preta com 11. 3 clubes paulistas aí no G4 do Campeonato Brasileiro. E Tião Prado aqui pelo Mato Grosso do Sul, né? Na Série D, todos os jogos serão disputados no sábado, porque é a última rodada, né, da primeira fase da Série D. Chegou a reta final e agora os clubes que ainda não conseguiram se garantir na próxima fase terão que entrar em campo com a calculadora na mão. Como são 68 clubes distribuídos em 17 grupos, né? Somente os primeiros colocados avançam para a próxima fase, mas os 15 melhores segundo colocados. A situação mais tranquila entre os representantes do Mato Grosso do Sul é a do Corumbaense. Com a goleada de 4-0 sobre o Sinop do Mato Grosso, o Carijó chegou aos 7 pontos e a segunda colocação do grupo 10. O próximo adversário é o Palmas do Tocantins, lanterna do grupo com apenas 3 pontos e já eliminado. Além de enfrentar um adversário fora da briga, vai acompanhar de longe o duelo entre Sinop e Iporá de Goiás. O time goiano lidera o grupo com 10 pontos, mas o primeiro lugar pode escapar em caso de derrota no município mato-grossense, somada à vitória do Carijó do Pantanal. Já a situação mais complicada é do Operário. O Galo é o lanterna do grupo com 11 pontos, do grupo 11, perdão, com 5 pontos, mas ainda pode entrar na briga entre os 15 melhores segundos colocados. O Anapolina de Goiás lidera o grupo com 8 pontos, seguido por Atlético Patrocinense de Minas Gerais e o União do Mato Grosso, os dois com 7 pontos, né? Para chegar ao segundo lugar do grupo, nos critérios de desempate, o Operário precisa vencer em casa o Patrocinense por 2 gols de diferença e torcer. Nesse momento, dos atuais segundos colocados, apenas Bragantino do Pará e Central de Pernambuco aparecem abaixo da pontuação que o Galo necessitaria hoje para avançar. Toda a rodada, com um total de 34 jogos, está marcada para as 17 horas, horário do Mato Grosso do Sul. 32 clubes avançam para a segunda fase, dando início ao mata-mata. Os semifinalistas se classificam para o Campeonato Brasileiro da Série C do ano que vem. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.